Boa noite a todas e a todos que estão conosco. Sim, então, para mim é um privilégio estar aqui dando início ao nosso webinar Como implantar a gestão de projetos em energia solar. E a gente conta aqui com um convidado super especial, que ele é o Igor. Ele tem uma experiência diversa em muitas multinacionais, ele é um empreendedor. Eles têm uma empresa que ele vai estar comentando com vocês, que é Energial. Ele é especialista nessa área de energia solar, e ele é prata da nossa casa, da nossa mãe, da Universidade de São Paulo, né? Ele fez graduação em mecatrônica na Poli, e para a gente foi muito gratificante a gente poder estar aqui abrindo o webinar de setembro, falando de alguns setores que a gente acha fundamental hoje, inclusive muito vinculados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da gente pensar em energia renovável, né? Então, a gente falar da importância de você fazer gestão de projetos num setor tão demandante, tão importante como este de energia solar. Então, a gente tem algumas perguntas que vão nortear aqui o nosso webinar, né? Assim, puxa, né? Será que vale a pena a gente investir em gerenciamento de projetos, né? Em empresas de pequeno porte também, né? Por que será que isso dá acesso só a empresas de grande porte, né? Como que a gente implanta esse tipo de projeto, né? Assim, e por que elas acabam não acontecendo? Quais são essas dificuldades? Quais são esses motivos? E para isso, então, a gente trouxe um empreendedor, mas que também já é um especialista neste tema. Para quem não me conhece, eu sou vice-coordenadora do Núcleo de Gestão de Projetos. Para aqueles que não conhecem, né, a Fundação Instituto de Administração, eu vou dar muito rapidamente um histórico, né, essa cronologia da Fundação, que já é uma organização de mais de 40 anos, né, que ela tem o seu embrião dentro da FEA, né? Eu sou professora associada da FEA, do Departamento de Administração, coordeno disciplinas na área de gestão de pessoas e também de empreendedorismo, né? E sou coordenadora da Fundação Instituto de Administração, que é aqui, né, assim, a gente dentro da universidade, dentro do departamento, nós achamos fundamental criar uma instituição como a FIA que pudesse, né, oportunizar, né, oferecer para a sociedade, seja cursos, seja consultorias, fruto das nossas pesquisas, né? Então, foi um nascimento muito importante de nós professores de administração, de poder dar vazão a muito das nossas pesquisas. Só que, nesse percurso, né, este nosso filhote, né, virou uma coisa maior do que aqueles que criaram, né? Então, a própria fundação tem asas próprias, né? Cresceu, né? Ao longo da década de 90, criou seus MBAs, né? Que são todos de primeira linha, com todos nos rankings principais. Dentro do núcleo de gestão de projetos, a gente, desde o início, né, o professor Roberto Esbraja, né, que é o presidente da Fundação Instituto de Administração e que cria o núcleo de gestão de projetos, já desde a década de 90, já cria uma formação em gestão de projetos, e este ano a gente completa 20 anos da primeira turma, né, de MBA, né? Então, a gente tem, ao longo dessa trajetória, né, de 40 anos, a gente foi criando musculatura, né, a própria FIA foi criando essa mais maturidade e foi, então, formalizando, né, em núcleos específicos e trazendo especialistas de mercado. Então, hoje, a Fundação é uma organização que tem a sua própria graduação, tem o seu mestrado profissional, tem seus MBAs, tem os seus cursos de pós-graduação, tem os seus cursos de extensão. E foi aglutinando temáticas em núcleos, né, no qual eu tenho o privilégio de ser a vice-coordenadoria do Núcleo de Gestão de Projetos, que tem as certificações, né, de vários países, né? Então, certificações que passam, né, pelo PMI,
a gente vê da Europa, o IPMA, a gente vê, né, que tem, né, na parte de Europa Oriental, na parte de Ocidental, enfim, a gente trabalha com todos os tipos de certificação, a gente é certificado, e a gestão de projetos, ela está presente aqui no mundo inteiro, né? Então, é só para a gente dar essa referência, né, dessa inserção desse núcleo de projetos, né? E aqui a gente tem as instituições, né, que fazem parte, que têm convênio, né, e certificações conosco aqui, a Fundação Instituto de Administração. E, claro, a gente sabe, a gente tem falado nos diversos webinários, né, a importância que a gente tem da parte de gestão de projetos, e a gente tem todos os nossos cursos já adaptado ao novo PMBOK, né, que é do PMIC, né, e a gente tem desde pontos que são importantes da gente falar sobre link to business, na entrega de valor junto a stakeholders, da gente poder falar sobre, né, questões mais de gestão de pessoas, de competências que são importantes, falar de abordagens híbridas e adaptativas, e esses aspectos, essas transformações tão relevantes, né, que vieram desde do ano passado, com o lançamento do livro, fez a gente poder refletir sobre alguns setores particularmente relevantes, né, e no qual a parte de energia renovável, para a gente, era interessante a gente saber como que o mercado está funcionando, né, e a importância de gestão de projetos neste setor. Então, por isso eu passo a palavra para o Igor, e no final, a gente, para aqueles que têm interesse, a gente pode falar dos nossos cursos que estão abertos e aqueles que já estão iniciando já com matrículas para 2023. Então, é isso, Igor, eu passo, então, a palavra para você, e eu faço já um convite para todos aqueles que estão nos assistindo, que caso já tenham questões específicas sobre gestão de projetos no setor de energia solar, então não deixe de já colocando aqui no nosso chat de perguntas e respostas, porque aí eu vou direcionando para o Igor. Igor, a palavra é toda sua, porque quando uma professora começa a falar, a gente não para de falar mesmo, né? Então, eu já vou passar para você, para eu não ocupar mais tempo do que eu já ocupei. Obrigado, Graziela. Obrigado pela apresentação. Primeiramente, eu quero agradecer a sua mediação, agradecer a oportunidade que a FIA está abrindo esse espaço, né, para a gente poder falar de um tema tão relevante hoje na sociedade. Bom, você já fez uma breve apresentação sobre mim. Eu sou o Igor. Faz 5 anos, aproximadamente, que eu empreendo no ramo de energias renováveis, sobretudo com energia solar fotovoltaica. Então, a ideia aqui é fazer uma apresentação breve sobre energia, né, começando no sentido mais amplo, depois a gente focando mais em energia solar, e depois a gente falar sobre a gestão de projetos em energia solar. Tá? Eu vou compartilhar aqui na tela agora, espero que todos já consigam ver. Se alguém não conseguir me ouvir direito, por favor, me avise. Mas é isso aí, vamos lá. Todos conseguem ver minha apresentação? Tá perfeito, Igor, tá ok. Ótimo. Então, vamos lá. Então, o tema escolhido para esse webinar é como implantar a gestão de projetos em energia solar. Eu fiz uma divisão em duas partes para essa apresentação, né? Primeiro, falar de energia. Esses aqui são os tópicos que nós vamos conversar rapidamente. Finalizando essa primeira parte, a gente pode abrir para uma primeira sessão de perguntas e respostas, e depois a gente vai para a segunda parte para falar especificamente de gestão de projetos. Então, a primeira parte, fundamental, a gente começar a discutir energia, começar
discutindo num sentido mais amplo, até filosófico, partindo do macro, até a gente chegar na energia solar fotovoltaica propriamente dita. É importante a gente se situar em tempo e espaço. Se a gente considerar uma linha do tempo bastante longa, 10 mil anos atrás, aliás, mais do que isso, né? 10 mil anos antes de Cristo, até aproximadamente 1800, aproximadamente, todas as sociedades que transcorreram por esse tempo, são quase 12 milênios, existiram sobre um regime que a gente chama de era da energia solar. Ou seja, as sociedades, elas usavam, se apropriavam de fluxos energéticos instantâneos, ou seja, radiação solar, vento e o curso natural dos rios. A partir daí, a partir de 1800, aproximadamente, coexistindo ali com a Revolução Industrial, houve uma transição para a era dos combustíveis fósseis, é a era que a gente está até hoje. Aproximadamente 200 anos, esse período. Daqui para frente, provavelmente nós continuaremos mais alguns anos ou décadas ainda nesse regime que é pautado pelos combustíveis fósseis, ou seja, basicamente carvão, petróleo e, mais recentemente, gás natural. Ou seja, a gente está falando de recursos energéticos de estoque. E essa mudança ela foi muito importante para as sociedades. Por quê? Porque todo o nosso desenvolvimento cresceu de uma forma exponencial, sem precedentes, pautado energeticamente por combustíveis fósseis. Só que, com isso, vários problemas vieram. E as consequências a gente conhece bem. Hoje nós demandamos do planeta muito mais do que ele consegue suprir e recompor para a gente. Então, a gente, em média, hoje a nossa demanda equivale a quase 2 planetas Terra. Esse número só cresceu. Em 1970, ele era 1, e aí ele começou a aumentar. Ou seja, a gente claramente tende para um esgotamento de recursos. A gente está em débito com os recursos naturais. Então, essa conta ela não fecha. Digamos assim, nós estamos no cheque especial do planeta Terra. Além disso, 80% da nossa energia tem origem fóssil. Ou seja, a nossa base energética ela é fóssil. E ela é muito grande, ela é muito significativa. A emissão de dióxido de carbono, CO2, ela é recorde, nunca foi tão alta. E 3/4 dessa emissão é relacionada à energia. E, além disso, esses recursos energéticos de estoque, eles se tornaram commodities, ou seja, eles são transacionados, eles são trocados entre países e regiões. E isso é origem de vários conflitos geopolíticos. Então, ao longo da história, nós conhecemos vários. Né? O petróleo protagonizou crises, guerras. Hoje a gente vive uma situação também bastante particular, inflação de energia, por exemplo, na Europa, alguns países têm que voltar a recorrer a carvão, porque devido à invasão da Rússia à Ucrânia, se gerou todo um mal-estar geopolítico. Bom, isso é só para a gente se situar em tempo e espaço. O problema, realmente, ele é grande, e ele é conhecido de várias gerações, mas talvez essa geração seja a última que possa definitivamente dar uma solução para esses problemas ocasionados pelo uso praticamente indiscriminado dos combustíveis fósseis. Mas muita coisa já foi feita e existe uma transição. Aqui eu mostro para vocês
a eletricidade é uma forma de energia da qual nós somos muito dependentes. Então, a gente percebe no gráfico já uma transição para energias renováveis, pelo menos para a eletricidade renovável, utilizando aí um parâmetro de 2011 até 2021. Então, a gente percebe que nessa última década houve eu diria, uma diminuição significativa no uso de recursos fósseis para a geração de eletricidade. Nuclear ficou mais ou menos estável, diminuindo 2 pontos percentuais. E nas renováveis a gente teve um aumento significativo, 8 pontos percentuais. Sobretudo para solar e eólica. A hídrica ficou estável e bioenergia e geotérmica também mais ou menos estável. Então a gente percebe que os recursos renováveis que recebem mais investimento são solar e eólica. Nesse gráfico, agora dando um enfoque maior para a geração de eletricidade por meio de sistemas fotovoltaicos, né, geração solar, a gente vê aqui que houve um crescimento exponencial na última década. Aqui é a capacidade, a potência de todos os sistemas juntos no mundo. Então, realmente um crescimento bastante abrupto, por vários fatores, que eu vou mencionar logo em seguida. E hoje nós temos quase 1 terawatt de potência já instalada de energia solar. Alguns países, obviamente, sentiram uma necessidade maior de implementar energia solar e correram atrás, né? Se desenvolveram mais rapidamente nesse sentido. Primeiro, a China. A China, como nós sabemos, ela é a fábrica do mundo, então ela precisa de muita energia. A China é a primeira disparado na implantação de energia solar. Depois, Estados Unidos, Japão, Índia e Alemanha. Agora, se a gente observar a potência que foi instalada no último ano, 2021, nós temos um ranking bastante interessante. China em primeiro, Estados Unidos em segundo, Índia, Japão, e aqui aparece o Brasil. O Brasil aparece em quinto no ranking de que mais instalou energia solar em 2021, por mais de 5 gigawatts. E os motivos para isso são vários, não só no Brasil, mas no mundo todo. Por que a energia solar ela cresceu e tem crescido de forma exponencial? Por vários fatores. Primeiro, necessidade. Necessidade de ter uma geração, de ter uma economia baseada em menos carbono. Também houveram regulamentações em diversos países que permitiram, incentivaram essa modalidade de geração. Tecnologia avançou bastante e permitiu a instalação em alta escala, né, produção e instalação em alta escala. E o custo. Quando a gente compara o custo da energia solar com outras fontes, a gente percebe que hoje a energia solar é uma das fontes mais competitivas. Anos atrás, vamos considerar 2, 3 décadas atrás, a energia solar ela era viável tecnicamente, porém ela era proibitiva do ponto de vista econômico. Então era uma fonte chamada alternativa. Hoje ela é competitiva e é uma das mais baratas. Agora vamos observar o nosso cenário brasileiro, continuando falando de energia solar e do setor elétrico. Aqui eu quero mostrar para vocês um recorte das últimas 2 décadas e meia, na perspectiva do consumidor e da energia solar. Aqui ó, é uma observação, a ideia não é enaltecer e nem criticar o setor elétrico, mas simplesmente fazer um recorte e pontuar alguns marcos importantes. Bom, lá no final do século passado, 1998, nós tivemos aqui no setor elétrico uma reforma setorial.
uma tendência global, que também foi pautada aqui no Brasil. O que aconteceu foi uma série de privatizações. Então, houve uma tendência de liberalização do setor elétrico. Na virada do século, nosso setor contava com aproximadamente 85% da nossa matriz elétrica de hidrelétricas. Ou seja, ao contrário de muitos países desenvolvidos, nós tínhamos uma matriz elétrica bastante renovável, ou seja, bastante limpa, mas pouco diversificada. Em 2001, acho que muitos devem lembrar, nós tivemos um problema de fornecimento. Foi necessário um racionamento compulsório no país todo, em que os consumidores precisaram economizar 20% do seu consumo. Isso foi conhecido como apagão. Começou lá para meados de 2001 e foi até início de 2002. Foi um grande problema, com certeza com consequências negativas para o desenvolvimento do país. E muitas medidas, a partir daí, foram tomadas. Em 2004, houve uma reestruturação institucional do setor, dividindo o nosso setor em dois ambientes. Um ambiente regulado e um ambiente livre, né, conhecido também como mercado cativo e o mercado livre. E também um programa de termoelétricas, porque a nossa matriz era muito dependente das hidrelétricas. Em 2012, aparece a geração distribuída como nós conhecemos hoje. A história da energia solar, ela foi reescrita em 2012, então ela começou a dar frutos nesse ano, e hoje já são 10 anos que nós temos uma regulamentação voltado para a autoprodução. Quando a gente fala de geração distribuída, a gente está falando da geração própria de energia. Ou seja, qualquer consumidor no país, ele pode ter um sistema para gerar parte da sua demanda por eletricidade. Em 2014, nós tivemos uma crise hídrica, né? Realmente faltou água em várias regiões do país, inclusive para a geração elétrica. Isso acabou nos legando as chamadas bandeiras tarifárias, que estão aí até hoje. As bandeiras tarifárias são uma cobrança extra, porque nós não tínhamos condições favoráveis para a geração de eletricidade. Ou seja, a nossa conta ficou mais cara. Em 2021, nós tivemos uma nova crise hídrica, a mais severa dos últimos 90 anos. Aqui também as contas subiram bastante. E, no início desse ano, nós tivemos o marco legal da geração distribuída. Aquilo que estava no âmbito da Agência Nacional de Energia Elétrica foi inscrito numa lei federal, colocando, então, regras, direitos e deveres para essa geração própria de energia. O fato é que a GD ela é possível para várias fontes renováveis, mas ela basicamente virou sinônimo de energia solar no Brasil. E atualmente, dado esses 2 décadas e meia, né, que se passaram de bastante mudanças no nosso setor elétrico, hoje nós temos uma matriz elétrica mais diversificada, então ainda bastante dependente das hidrelétricas, mas um percentual menor, seguido da eólica, que cresceu muito também nos últimos anos, e da solar. Então, a gente percebe aqui que se a gente for analisar os números, focando pelo tipo de recurso, não por tecnologia de geração, a energia solar ela é o terceiro recurso mais significativo que nós temos hoje para a geração elétrica no país. Isso acontece de duas formas.
A primeira forma é a geração centralizada. A geração centralizada é a geração em grandes usinas, de qualquer tipo. Então, é a geração longe de nós. Essa energia longe, ela é transportada e é distribuída para nós. A geração distribuída é a geração perto, né? Aquela geração por meio de sistemas fotovoltaicos, né? dos painéis solares que estão nas empresas, no telhado das residências, e por aí segue. Então, hoje nós temos aproximadamente 6 gigawatts, né, de potência instalada na geração centralizada, ou seja, nas grandes usinas, nos grandes parques solares, com mais 4 gigawatts em construção, e na geração distribuída, 13 gigawatts. Então, uma potência muito maior. Isso aqui é recente. Se a gente considerar os últimos 7 anos atrás, por exemplo, esse número aqui era 0 praticamente. Então, em poucos anos, o nosso crescimento foi muito rápido. Então, como que era antes da geração distribuída, antes da implantação de um projeto de energia solar? Antes, o consumidor ele se relacionava com a concessionária, aquela empresa que distribuía energia para ele. Então, era um relacionamento simples. Concessionária distribui, fornece a energia e nós pagamos pelo consumo. Com energia solar, eu esqueci de mencionar, existem outras partes envolvidas nesse processo de forma indireta, né, quando a gente tem esse relacionamento. Quando a gente entra com energia solar, nós temos um cenário bem diferente, né? A cadeia de valor ela cresce bastante. Então, aqui no lado esquerdo, nós temos vários fabricantes de equipamentos, né? Painéis solares, inversores, tudo aquilo que a gente precisa para ter o nosso sistema. Uma série de revendedores, que são importadores e revendem, distribuindo esses equipamentos. O projeto, a instalação de energia solar, normalmente, ela é projetada e executada por empresas que nós chamamos de integradores, que fazem integração de várias outras partes, né? Por exemplo, com um engenheiro que é responsável pelo projeto de instalação, por instaladores e até por instituições financeiras que financiam a instalação, né? Financiam para o cliente final esse seu sistema. Então, de tal forma que a gente tem aqui um cenário muito mais complexo, né? Muitas outras partes envolvidas, direta ou indiretamente. Então, aqui a gente já começa a ter uma noção de como a gestão de projetos pode nos ajudar. Aqui a gente tem muitos mais stakeholders que a gente tem que considerar. E o relacionamento desse consumidor, que agora não é mais somente um consumidor, ele é também um consumidor gerador, o relacionamento dele com a sua concessionária muda. Por quê? Porque ele passa, muitas vezes, a fornecer energia elétrica para a rede da distribuidora. Então, existe algum relacionamento, uma série de normas que devem ser observadas para esse novo relacionamento. Então, num primeiro momento, eu diria que a energia solar ela é muito mais do que simplesmente a gente instalar painéis solares nos telhados, nas nossas empresas, nas indústrias, etc. É uma mudança de paradigma. O setor elétrico ele vai se modificando aos poucos, porque a gente vai descentralizando a geração de energia. E os números são surpreendentes. Se a gente observar os dados atuais do setor fotovoltaico, atualizados, a gente tem quase 100 bilhões de reais já investidos nesse setor, uma geração de quase 560 mil novos empregos, e no âmbito ambiental,
mais de 27 milhões de toneladas de CO2 foram evitadas. Porque a gente deixa de consumir uma eletricidade que, de repente, vem de uma termoelétrica e a gente está consumindo a nossa eletricidade, uma eletricidade que foi gerada no nosso telhado de uma fonte extremamente limpa. E os números realmente são surpreendentes. Hoje, no Brasil, existem mais de 1 milhão de sistemas fotovoltaicos instalados desde a regulamentação em 2012, e boa parte dele, 3/4 aproximadamente, são residenciais. Então, a ideia aqui, quando a gente for explorar a gestão de projetos, o nosso enfoque vai ser falar da geração distribuída de pequeno porte, essa que a gente instala nas residências. Bom, mas existem sim problemas, né? Quando a gente parte para a operação, esse novo mercado que se formou em torno da energia solar, sim, ela trouxe alguns problemas, né? Poucos problemas para os consumidores finais, mas alguns problemas que surgiram naturalmente. Isso era até esperado. Fazendo aqui uma análise geral dos problemas, a ideia aqui não é generalizar também, mas é pontual o que a gente observa como um todo no mercado. Existem alguns problemas, como, por exemplo, a tendência das empresas integradoras que fazem projeto de instalação efetiva no seu cliente, normalmente têm uma orientação interna, ou seja, elas estão focadas na gestão das suas operações, focadas em como fazer o mais rápido, executar o mais rápido possível esse projeto. Normalmente essas empresas, elas olham para o cliente, elas têm um foco no cliente, mas elas não conseguem enxergar as demais partes interessadas, que foi aquela figura anterior que eu coloquei para vocês. Veja, a cadeia de valor, ela cresceu muito, né? Existem muitas partes envolvidas que devem ser observadas. Normalmente existe a ausência de um plano de gerenciamento de projeto, ou seja, existe uma necessidade de executar o projeto o mais rápido possível e partir para o próximo, né? Então, não existe um plano claro, nítido, de como gerenciar aquele projeto de energia solar. Também é fato que algumas empresas, elas prometem resultados, né, que elas às vezes não conseguem entregar, ou seja, resultados, benefícios do sistema para os seus clientes são superestimados e os prazos subestimados. Isso acontece de uma forma até natural devido à grande competitividade que existe nesse mercado de geração distribuída. Custos e despesas também são subestimados. O que acaba acontecendo é que durante a execução as empresas percebem que elas erraram no cálculo e elas precisam colocar mais dinheiro, mais recurso para finalizar o projeto. Isso acaba que a margem dela é menor no final do projeto. Existem também muitas falhas de comunicação, né? Principalmente devido a canais informais. Então, muitas vezes a comunicação ela se perde, a informação ela não é devidamente registrada, ela é redirecionada ou reencaminhada com distorções, com ruídos, e isso ocasiona muitos problemas até para o cliente final. Responsabilidades, aqui é um ponto bastante importante. Normalmente, as empresas integradoras, elas não têm a sua estrutura toda verticalizada. Ela depende de outros fornecedores para fazer as instalações. E aí ela subcontrata fornecedores, dos mais diversos, de serviços ou de produtos. E às vezes a responsabilidade é limitada, né? Acontece um erro durante o projeto, durante a instalação, e é difícil a gente achar o erro ou fazer com que o executor daquela tarefa realmente planeje melhor entregar o seu resultado com qualidade. Isso acaba ocasionando muitos atrasos nos projetos.
E também os riscos são minimizados, né? Não se tem a gestão de riscos. Muitas coisas são negligenciadas até, né? Então, se tem uma visão geral dos riscos que se pode ter na implantação de um projeto, mesmo que pequeno, e nenhum plano de contramedidas é feito. Então, acabam acontecendo eventualidades, o que é natural, e isso atrasa o projeto e também aumenta o seu custo. E, por fim, falhas e não conformidades ao longo de todo esse serviço que é prestado ao cliente, eles são aceitáveis, né? Aqui a gente percebe que muitas vezes o objetivo final não é a excelência, não é a qualidade do que é entregue para o cliente. Bom, isso aqui realmente é um resumo, né? Não é uma generalização do que acontece no mercado, é aquilo que a gente observa que acontece pontualmente, não são todas as empresas que enxergam da mesma forma. Porém, todos esses problemas, eles podem ser endereçados por meio da aplicação de boas práticas de gerenciamento de projetos. Então, se a gente observar as melhores práticas de um guia como o PMBOK, por exemplo, a gente consegue endereçar esses problemas e resolvê-los em grande medida, fazendo com que esse projeto ele entregue de fato um valor muito mais perceptível para o cliente final. Bom, essa foi a primeira parte com relação à energia que eu queria comentar com vocês. Se tiver perguntas sobre essa parte, acho que a gente pode fazer uma pausa para responder as perguntas. O Igor, olha, já está assim, acho que o setor é um setor que estimula, né? Que a gente começa a refletir sobre diversas variáveis, como você falou, regulamentar, algumas variáveis de regulamentação. E aí eu queria agradecer a Daniela, nossa professora aqui no GPRO, e ela te parabeniza, né, por você trazer esse tema relevante. E ela queria um pouco de um comentário seu sobre a questão de regulação do carbono, né? Se você acha que a regulação do carbono ele pode acelerar esses projetos de energia solar no Brasil, né? Então, o quanto que a gente pode estar fomentando ainda mais este setor. E o Carlos Santos, né? Ele falando sobre pensando na implantação de projetos solares, num cenário que nem mesmo a própria Lei 14.300 foi regulamentada, já que o prazo já venceu, qual o cenário que pode esperar de algumas alterações no texto atual? Você acha que uma nota técnica? Então, o que falta? Então, acho que são dois pontos, depois tem ainda do Sérgio, mas aqui já está estimulando o debate, Igor. Perfeito, ótimo. Bom, a primeira questão, né, com relação ao mercado de carbono, esse mercado ele é muito pouco explorado no Brasil, ele está só começando, existe um potencial enorme no Brasil e sim, eu acredito que a energia solar pode contribuir e muito para esse mercado. Então, esse mercado pode se estimular ainda mais a energia solar. Porque a gente vê, a energia solar ela cresce bastante de pequeno porte, em residências, pequenas empresas. Na geração centralizada, ela cresce sobretudo por conta do Mercado Livre. O Mercado Livre incentiva a construção de grandes usinas. E o mercado de carbono, eu acho que é outro que vem para somar, né? Com relação à segunda questão, a Lei 14.300, certo? A base legal da GD. Bom, é um texto, o texto da lei, ele arrefece as polêmicas que surgiram em torno da GD desde 2018. Existe sim uma nota técnica que foi recentemente publicada pela ANEEL, né, para esclarecer alguns pontos, porque o texto da lei ele trouxe algumas ambiguidades, né? Existem alguns pontos que não ficaram muito claros. Eu acredito que o texto da lei ele pode mudar, claro, mas eu acredito que ele não vai mudar com tanta regularidade, né? Eu acredito sim que algumas alterações ou talvez interpretações de alguns artigos da lei
aconteçam por meio de resoluções normativas ou de notas técnicas, tá? Como foi mencionado. Tá. O fato que a lei ela é importante, ela deu estabilidade e previsibilidade, principalmente estabilidade jurídica para o setor, né? Então, ele deve crescer bastante também por conta disso. Igor, só para a gente fechar esse panorama, né, tem mais algumas perguntas. Eu vou passar duas que talvez você possa juntar, né? Assim, uma é do Sérgio Godoy de Mello, que assim, como que você tem visto as próprias distribuidoras de energia, né, se elas enxergam com bons olhos os geradores, porque bem ou mal acaba aí, né, surgindo um concorrente que pode até aí diminuir o faturamento desses geradores, né? E aí tem algumas colocações que foram feitas aqui, tanto pelo Silvio Cotti, né, e pelo Giancarlo, né, que falam que se algumas distribuidoras estão multando clientes de energia solar, né, que instalaram o sistema. Se isso é fato, é fake, né? Quais são esses motivos? E o Giancarlo também comentou sobre que nos Estados Unidos ele sabe que há incentivos domésticos, né, para descarbonizar as residências. Se existe alguma coisa aqui no Brasil. Perfeito. Com relação às distribuidoras, né, o ponto colocado é importante, né? A distribuidora ela perde faturamento, porque o consumidor passa a ser concorrente, né? Ou seja, ele passa a suprir a sua própria demanda. No primeiro momento, sim, isso foi uma discussão, um dos pontos de polêmica foi esse, né? De que com a perda de faturamento, a tarifa tende a aumentar para você poder compensar os ativos das distribuidoras. E aí, quem não tem energia solar, pagaria mais, né? Seria, digamos assim, impactado negativamente pela energia solar. De tal forma que isso se torna um ciclo vicioso. Quanto mais caras as tarifas, maior a atratividade da energia solar. Isso aí se perpetua. Isso é uma discussão, isso a gente não observa nitidamente acontecendo, né? Agora, a gente tem que observar também que existe pouca discussão com relação aos benefícios da energia solar, porque, de repente, você pode estimular um consumidor a instalar energia solar num ponto da rede onde a rede, por exemplo, está congestionada, onde ele precisaria aliviar a carga, digamos assim. A energia solar entra, né? Principalmente quando você tem picos de carga durante o dia, associado com acondicionamento de ar, por exemplo. Então, existem serviços que o sistema de energia solar ele pode ajudar, ele pode prestar para uma distribuidora. Não existe uma discussão mais assim no âmbito acadêmico sobre isso, né? Mas eu acredito que há viabilidade técnica e comercial para que isso aconteça, né? Então são dois lados, né, que precisam ser bem ponderados. Joia, Igor. Aqui a gente tem várias questões, mas aí já entrando na parte de implementação, né? Assim, e sempre aquela discussão assim, em que momento é melhor eu investir, né? Como está sendo muito modificadas as tecnologias, vem se atualizando muito, né? Então, há uma pergunta aqui se a gente espera ou se já é viável investir no que a gente tem hoje em dia. E aqui tem uma outra questão essa foi uma pergunta do Silvio Cotti, depois tem aqui de uma implantação de um projeto, né, de um projeto solar particular, é obrigatório o cliente ser fornecedor da distribuidora. Com relação ao primeiro questionamento, né, qual é o melhor momento, né? O melhor momento é agora. A instalação de um sistema fotovoltaico ele traz benefícios imediatos, né? E até o final do ano, as regras
de conexão são as regras, entre aspas, antigas, de 2012, que são muito boas. Então, acho que o melhor momento é agora. A tecnologia vai continuar evoluindo bastante, né? Mas eu costumo fazer a seguinte analogia: a gente não deixa de comprar um telefone celular novo, um computador, porque sabendo que isso vai evoluir e vai mesmo, né? A gente compra porque é a melhor opção que nós temos hoje, né? Então, sempre vai evoluir, né? Mas acho que, em termos econômicos, o melhor momento continua sendo agora. E com relação ao segundo questionamento, desculpa, eu perdi o... E você precisa ser cliente da própria distribuidora, né? E aqui aí já começa, depois tem várias perguntas no chat, mas aí a gente vai passar para a segunda parte. Se na implantação de um projeto é obrigatório o cliente ser fornecedor da distribuidora. Aonde será feito a conexão? Entendi bem a pergunta. Aonde será feita a conexão? Sim, você precisa ter um relacionamento já com a distribuidora, porque quem se conecta é o consumidor, né? O sistema fotovoltaico vem, digamos assim, no nome dele. É possível você transferir crédito de energia para outras pessoas, pessoa física ou pessoa jurídica, na mesma área de concessão da distribuidora. Então, sim, precisa também ser cliente dessa distribuidora. Tá? Se eu não entendi bem a pergunta. E a Mariana, aí eu vou fechar esse bloco, tem várias questões, mas ela está querendo saber se já está valendo associação de vários consumidores em um tipo de consórcio, ou se está valendo a regra de que os consumidores têm que ter o mesmo CNPJ ou estar interligados fisicamente. Não, existe essa associação, sim. Vários CPFs ou CNPJs podem se associar para compartilhar a geração de um sistema instalado em um único local, por exemplo. Tá? Essa modalidade existe, prevista nessa regulamentação de 2012, que foi aperfeiçoada depois. Joia. Então, acho que aí depois tem algumas questões mais específicas, Igor, mas eu acho que a Uhum. gente pode focar na parte de gestão de projetos, e aí eu faço um convite para vocês continuarem a fazendo essas perguntas, né? Afinal, não é sempre que a gente está com um especialista na temática. Então, tá bom. Então, vamos dar a sequência aqui na parte 2. Bom, então, Estão vendo, né? Bom, então, primeira pergunta que fazem é assim: puxa, projeto de energia solar, eu posso ter uma abordagem de gestão de projetos na energia solar? Bom, vamos analisar as características da energia solar, de um projeto de energia solar, para ver se cabe ou não. Primeiro aspecto: energia solar, o projeto de energia solar é um esforço temporário. Ele tem um início, meio e fim. E a entrega final, ela é única para aquele cliente. Eu posso usar os mesmos produtos, módulos, na mesma quantidade, mesma configuração, mas a entrega final, ela é única para cada cliente. Então, eu diria que a energia solar, ela cabe muito bem na definição do que é um projeto do PMI, por exemplo, né? Outro aspecto importante: a gente sempre precisa equilibrar, né, ter um equilíbrio ótimo entre o escopo, né, aquilo que foi prometido para o cliente, escopo do produto, custo, tempo, qualidade. Então, esse equilíbrio, ele é essencial. E a gente, abordando o projeto com uma estrutura de gerenciamento de projetos, a gente consegue controlar isso, a gente consegue gerenciar isso, para ter melhores resultados. Além disso, existe uma abrangência muito grande de conhecimento prevista no PMBOK. Então, sim, a gente pode adotar uma estrutura de gerenciamento de projetos para esses projetos de energia solar que eu mencionei, né? Além disso, é importante o relacionamento e integração de várias partes interessadas. Então, quando a gente observa, por exemplo, o ambiente em torno de projetos de energia solar, a gente percebe um ambiente
complexo, que precisa ser observado. A energia solar, no fundo, ela precisa se adequar a esse ambiente. Então, quando a gente introduz na empresa, na equipe, essa abordagem de gerenciamento de projetos, a gente tem muitos ganhos, que eu vou mencionar mais à frente. E aí as pessoas, a segunda pergunta, né, que vem na sequência é, puxa, legal, mas é um gerenciamento de projeto em qual método? Ele é ágil ou ele é tradicional, é preditivo? Bom, vamos analisar também. O escopo do produto, ou seja, aquilo que você vai instalar no seu cliente, ele é muito bem definido, desde o início. E você não espera nenhuma mudança. Então, é algo que você, logo de início, já conhece bem. Já tem muita previsibilidade. O produto, ele é entregue de uma vez só, no final da instalação. O produto ele não cresce, ele não vai se desenvolvendo por meio de um MVP, que você vai adicionando características, funcionalidades. Então, aqui a gente está no domínio simples. Todas as tarefas que a gente precisa executar, desde o planejamento, projeto, de engenharia, instalação, toda a comunicação que a gente faz, protocolar com a distribuidora, tudo isso vem numa sequência bastante determinada. Então, o mais importante nos nossos projetos é o gerenciamento desse fluxo, né, e das dependências entre as atividades. E no final da instalação, o risco para o produto final é muito baixo, né? Você tem uma certeza muito grande daquilo que você vai entregar, do desempenho que esse sistema vai ter para o seu cliente. Então, a previsibilidade é muito grande também. Ou seja, eu diria que projetos de energia solar eles são melhor gerenciados em método tradicional, o famoso cascata, né, preditivo, em que nós temos, no início do projeto, a gente tem uma etapa grande de planejamento, a gente precisa vislumbrar todos os aspectos do projeto nos seus mínimos detalhes, e aí a gente começa a fazer as entregas, né, a execução. Lá no final, o cliente consegue usar o produto. Então, o método que mais se adequa é o cascata tradicional. Porém, a gente pode sim trazer alguns elementos do Lean, né, que são mais usados nos métodos ágeis. Então, sim, a gente pode focar, por exemplo, em querer agregar valor para o nosso cliente, reduzindo desperdícios, né, que é o muda, nivelando as atividades para que não haja irregularidade, né, e nem sobrecarga. Então, sim, a gente pode usar elementos ágeis para eu melhor coordenar, gerenciar esse meu projeto na minha equipe. Agora, aqui entrando mais detalhe, né, no gerenciamento de um projeto de energia solar, eu trouxe aqui para vocês o que a gente observa como escopo de produto e de projeto, né? Então, normalmente a gente quebra o escopo em técnico e financeiro. Muitas vezes, se o cliente desejar, também no âmbito de ambiental, né, de, enfim, CO2 evitado. Às vezes, alguns clientes gostam de ver também isso. Isso a gente mostra na proposta mesmo. Então, existe o escopo técnico que a gente detalha, o benefício da energia, ou seja, a quantidade de energia que ele vai produzir, ele vai deixar de consumir da rede. E os aspectos financeiros são importantes para o cliente avaliar o projeto. Tempo de retorno, taxa interna de retorno, qual é o custo da energia que ele vai gerar, né, comparado com a tarifa de fornecimento da distribuidora. Enfim, tudo isso é importante, inclusive, para a gente colocar não só na proposta, mas também no contrato, evitar que nós mesmos, a própria empresa executora, ela não vá modificando esse escopo ao longo do projeto.
Aqui eu coloquei um exemplo, os números estão um pouquinho desatualizados, porque são muito dinâmicos hoje em dia, mas só para mostrar para vocês que a gente detalha numa proposta para os clientes. Então, tem uma proposta comercial, onde a gente mostra investimento, manutenção, na parte técnica, qual é a potência do sistema, né, qual a quantidade de energia que será produzida no primeiro ano, por exemplo. E aí, detalhes importantes financeiros que o cliente possa ver. Qual o custo da energia fotovoltaica gerada, qual o payback simples e descontado desse investimento. E tudo isso entra no nosso contrato como uma linha de base do nosso projeto. Lá no final, a gente tem que monitorar para ver se aquilo que foi entregue está, de fato, performando bem. Aqui também, uma abordagem, né, como que a gente quebra o nosso projeto em fases. Né? Aqui é uma EAP, né, a estrutura analítica do projeto. Como que a gente faz? São fases sequenciadas, né, em fases maiores, e depois em pacotes de trabalho. Quando a gente coloca isso, quando a gente pensa isso em duração e recursos, a gente consegue visualizar melhor um cronograma. Então, aqui é um exemplo também, essas fases da EAP, né? Então, aqui agora na vertical, a gente consegue ter uma noção, tempo mínimo, tempo máximo que vai durar. Uma característica importante de projetos de energia solar é que muita documentação é gerada. Uma documentação importante que você precisa guardar. Então, depois de algumas fases, algumas atividades importantes, você gera um documento. Esse documento é um documento para o cliente, é um documento para a distribuidora, é um documento para o engenheiro, enfim, uma série de documentação. Muitas vezes as empresas elas não se atentam a isso. Então, se gera a documentação ela é gerada e depois de um tempo ela é perdida, porque ela não foi devidamente armazenada. Existem também alguns marcos importantes, né? Alguns pontos do projeto que a gente precisa ter mais atenção. Né? Então, puxa, será que eu já submeti o projeto? O meu cliente recebeu o parecer de acesso? E assim por diante. Então, esses marcos do projeto são importantes. São pontos para a gente balizar o andamento do projeto como um todo. E aqui, a título de exemplo, eu coloquei só dois. Os riscos, a gente tem que fazer um exercício de procurar identificar quais os riscos que nós teremos ao longo desse projeto. Eu coloquei dois aqui para vocês analisarem. Obviamente, classificando eles com probabilidade, impacto do projeto. Então, existem riscos que são muito prováveis de acontecer, eles acontecem, como esse segundo que eu coloquei, né, atraso para substituir o medidor. Então, a probabilidade geralmente é bem alta, atrasa bastante, mas o impacto é baixo. Né? Então, dessa forma, a gente vai mapeando esses riscos e criando ações de contramedida, para a gente não ficar, digamos assim, não ser pego de surpresa no projeto. Bom, quais são os ganhos com a gestão de projeto, né? Para empresas executoras de energia solar? Bom, para empresas são vários, né? Mas eu pontuei alguns. Primeiro, aumento da chance de sucesso do projeto. Então, você tem uma estrutura que te permite identificar com antecedência vários problemas e atuar neles. Isso pode ser um diferencial da sua empresa para o mercado. Domínio do escopo, isso é muito importante. Algumas empresas, às vezes, falham na definição do escopo. Muitas vezes perdem o cliente por conta disso. Fundamental adotar a gestão de projetos para se equilibrar várias restrições conflitantes, né? Custo, escopo,
prazo, e fazer a entrega final sem desvios. Para os clientes também existem vantagens, eles percebem isso. Melhora a visibilidade da empresa no mercado. Então, a tendência é que os clientes eles busquem empresas com essas características, que se acabam se tornando uma referência no mercado. Demonstra também comprometimento da empresa com as melhores práticas para se gerenciar o projeto, né? Ou seja, a empresa está realmente esperando não só o melhor, né? Não só a excelência para o seu produto final. Uma clara percepção por parte dos clientes dessa excelência no planejamento e na execução. Muitas vezes um projeto ele tem uma série de eventualidades durante a execução, e isso faz com que o cliente às vezes fique um pouco desconfiado do que está sendo feito, né? Então, essa percepção de excelência no planejamento e execução dá mais confiança para os clientes. E, no final das contas, aumenta muito a satisfação dos clientes com empresas que têm essa abordagem. Bom, é basicamente isso que eu queria mencionar. Espero que vocês tenham gostado. Aqui estão as referências usadas para montar a apresentação. E, mais uma vez, agradeço muito a participação de todos que estão aqui nos assistindo. Graziela, muito obrigado também pela mediação e agradeço também a FIA pela oportunidade. Imagina, mas Igor, você não vai escapar aqui de uma pergunta do Silvio, viu? Do Silvio Cotti, que ele assim, que tem um projeto de célula híbrida de energia, solar mais eólica, né? Assim, e onde ele queria saber depois como que ele pode encontrar um hub para obter colaboração de profissionais para viabilizar o projeto. Então, aqui, não sei se você pode dar alguma dica, né? E aí depois a gente faz o encerramento. Eu vou só aqui comentar aqueles que estão conhecendo a FIA, só apresentar rapidamente os cursos que a gente já tem aí para o planejamento de 2023. Legal. Bom, esse híbrido, né, de solar com eólica é muito importante. Existem, sim, alguns hubs de inovação. Eu acho que algumas universidades têm isso, né? Algumas distribuidoras também estão de olho, né? Estão tentando, digamos assim, incubar algumas startups. Então, existem, sim, algumas iniciativas de mercado, né? Precisaria entender melhor o projeto dele, né? Mas existem, sim, opções. Tá, joia, Igor. Igor, olha, sem palavras para agradecer, eu acho que você atua num setor tão relevante, tão importante, e aí que está em crescimento exponencial. Esperamos que venha a crescer ainda mais, para a gente poder realmente, né, criar uma economia de baixo carbono, né? Então, eu queria agradecer a tua presença e, claro, te convidar para outras oportunidades. Para aqueles que não conhecem ainda aqui os nossos cursos, né, eu vou só compartilhar rapidamente com vocês algumas possibilidades, né, para que vocês possam, sejam vocês, sejam indicando alguns dos colegas de vocês. Eu vou aqui, acho que compartilhar aqui a tela. Então, a gente tem os nossos cursos, a gente tem cursos tanto de longa duração, né, que é a nossa pós-graduação, que é desde o nosso MBA em gestão de projetos, né, que são 500 horas, e ele tem no formato também híbrido, né, presencial ou EAD ao vivo. A gente tem uma pós-graduação em gestão de projetos também EAD ao vivo, que começa em março, dia 13, e a gente também tem uma pós-graduação em gestão de projetos, que ela é totalmente assíncrona, em parceria com a UOL, né? Então, que ela você pode se matricular a qualquer momento, né? No caso de extensão, a gente tem um curso desde fundamentos, depois de formação, e a gente tem alguns temas que a gente acha importante dar um zoom, né? Que é a parte de gerenciamento ágil, como o próprio Igor comentou, quer dizer, embora seja muito mais
usual, factível, usar o modelo cascata em algumas situações, na própria introdução e implementação de projetos em energia solar, algumas das ferramentas, abordagens pode ser de ágil, a gente tem um curso de ágil e a gente tem um curso de mentoria em agilidade, mas aí basicamente para profissionais iniciantes, a gente está nessa reta final para fechamento dessa turma. Eu vou deixar aqui alguns de QR Code, né, para que vocês, aqueles que participaram deste webinar, né, contariam com algum tipo de desconto, né, aqui dessa mentoria em agilidade. Nós temos também o MBA aqui em gestão estratégicas, para aqueles que... E quem fizer, ou a gente está numa promoção específica, antecipada, né, de quem fizer a inscrição até 31 de outubro, ganha isenção na taxa de matrícula e mais um curso EAD ao vivo de liderança em projetos ágeis. Então, acaba recebendo em dobro este conhecimento. Ou fazendo a nossa pós-graduação, né? Então, a gente, tanto a pós como esse MBA, tem a gente está com essa promoção de oferecer mais conhecimento para aqueles que antecipam a matrícula, né? Então, a gente já vai envolvendo esta pessoa dentro da FIA para poder a gente, né, usufruir do conteúdo de nossos especialistas. E aqui a gente tem também na formação em gestão de negócios de projeto, né, a isenção, né, de matrícula até 31/10. Aqui também tem o QR Code e o curso de fundamentos em gestão de projetos. Enfim, a gente, para aqueles que participam do nosso webinar, a gente está sempre oferecendo um bônus, um plus, para que vocês possam aí, né, continuar o conhecimento de vocês, né, para que vocês possam indicar para colegas, e qualquer dúvida que vocês estejam, é só mesmo acessar o nosso e-mail no gpro.fia.com.br, que vocês vão ter todas as orientações. Aqui a gente também tem a parte do FIA Online. E aqui, caso alguém queira mais informações, gpro@fia.com.br, tem os nossos telefones, para a gente vai ser um prazer enorme recebê-los em nossas instalações físicas, né, ou virtualmente também, em alguns trocando, né, alguma reunião que a gente possa fazer por Zoom ou por Meet. Era isso que a gente tinha, né? Agradeço a presença de todos até este horário. Olha, Igor, assim, para o webinar hoje, a gente está aí com mais um webinar com mais de 30 pessoas, é que o tema realmente é relevante. Então, mais uma vez, eu agradeço e a gente fiquem atentos às nossas agendas, e para aqueles que querem assistir novamente, vai estar disponível logo mais todo esse webinar, para que vocês possam, né, também repassar para aqueles que se interessam e que querem ter mais informações sobre este setor de energia solar. Obrigada. Boa noite, Igor. Até logo. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Até mais.